Gente, vamos finalmente dar continuidade aos nossos estudos sobre o Castelo Interior, as Moradas da Alma de Santa Teresa d'Ávila. Lá no IGTV nós temos a primeira, segunda, terceira e quarta morada. E finalmente eu vim aqui falar sobre as quintas moradas. Quem ainda não viu as quatro primeiras moradas, corre lá no IGTV, porque tá tudo lá. E as quintas moradas têm algo de muito especial, né? Gente, quando eu falo do Castelo Interior, tô falando aqui de quinta morada, eu tô falando da experiência de oração, da vida interior, da vida de intimidade com Deus. Como que Deus se relaciona conosco e como a gente se relaciona com Deus, tá? Na verdade, é disso que Santa Teresa d'Ávila está falando, tá? Desse processo de intimidade com Deus, né? Na vida cristã. E a quinta morada já é aquela fase que a maioria de nós dificilmente vai entrar nela, sabe? Até a quarta morada, quando eu tava lendo o livro, eu falei assim, não, até aqui eu já dá para eu chegar, né? Eu acho que eu até já cheguei em algum momento da minha vida, que a gente sabe que a gente pode chegar numa morada e regredir, né? A gente pode avançar no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com Deus e acabar regredindo, né? Isso é possível, ok? Porque é um relacionamento, né? Mas quando eu cheguei nas quintas moradas, eu falei, velho, eu nunca cheguei aqui, né? Gente, assim, quando você chega na quinta morada, você começa a entender o que é de fato a santidade. Porque eu já falei já nos outros vídeos, né, que a gente tem muita mania de achar que a gente é santo, né? Ah, ninguém é santo. Os nossos irmãos protestantes falam que ninguém é santo, né? Que santo só Jesus. Então que todo mundo é igualmente santo. Que não tem esse negócio de uma pessoa mais santa que outra. Na Igreja Católica, nós sabemos, porque a Igreja nos ensina, os pais da Igreja, os doutores da Igreja, os santos nos ensinam, que existem sim graus de santidade. Existem pessoas que conseguem ser mais santas do que outras, ou seja, viver uma vida de santidade é mais profunda do que outras pessoas. É todo mundo que vai alcançar esse nível altíssimo de santidade? Não, não é. Por quê? Tem vários motivos, né? Um dos motivos é as dificuldades que a gente tem de entrar dentro de nós mesmos, né? De nos conhecermos e de alimentar uma vida de intimidade com Deus. E porque alimentar uma vida de intimidade com Deus, gente, vai muito além de só orar. Vai de uma ação, de uma entrega total de vida, que é algo assim que eu acho extraordinário. Eu vou explicar pra vocês agora por quê, né? Santa Teresa d'Ávila, ela fala que nas quintas moradas o acesso é limitado. Ou seja, não é todo mundo que vai chegar nas quintas moradas, né? Poucas são as pessoas que chegam nesse aposento. Por quê? Porque nessa morada, Deus requer tudo de você. Quer você tenha muito ou pouco. Tudo. Quantos de nós estamos, de fato, faça uma atividade aí de reflexão, disposto a entregar tudo para Deus? E quando eu falo entregar tudo, eu gosto muito de ir lá nos primeiros cristãos, sabe? Nos protomártires, né? Da nossa igreja, que o tudo deles era a própria vida. Era entregar a própria vida para Deus. E que sentido entregar a própria vida para Deus? No sentido da morte. De encarar, né, os tribunais do Império Romano e morrer por amor a Cristo. Ou de abrir mão de tudo, de todos os seus bens materiais, para viver em reclusão. Ou para viver uma vida completamente dedicada a Deus. É disso que eu tô falando do tudo, do seu tudo. Deus requer o seu tudo, não só o seu espírito, mas os seus bens materiais. Ele requer tudo, todos os aspectos da sua vida, né? E ele fala que Deus vai conceder graças na medida em que você se doar a ele, na medida em que você se entrega a Deus, que você vai entregando o que você tem para Deus, é que Deus vai te beneficiando com as graças dele, né? E ela fala o seguinte: essa pessoa que chega na quinta morada, ela está morta para o mundo. Gente, sabe o que é morrer para o mundo? É quando todas as experiências que o mundo pode te dar, todos os bens materiais que o mundo pode te dar, nada disso te satisfaz mais. Você morreu, nada disso vai trazer alegria, nada disso vai trazer paz. A única coisa que é capaz de te dar alegria e te dar paz é Jesus Cristo.
né? Ela fala que nessa morada você não tem dúvida da sua experiência de oração. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de vocês começarem a orar e aí, sei lá, acontece alguma coisa sobrenatural, ou você tem uma experiência com Deus de oração e você fala, gente, será que isso aconteceu mesmo? Será que foi imaginação? Será que foi um sonho? Será que é uma ilusão de um demônio transfigurado em anjo de luz, né? Ela fala que pessoas que estão na quinta morada, elas já têm uma experiência tão profunda de intimidade, de oração com Deus, elas já conhecem a Deus em tal grau de profundidade que elas não têm dúvida daquilo que acontece com elas durante a oração, né? Ela fala que Deus, ele se fixa no interior dessa alma de tal forma que essa pessoa ela não duvida de que esteve com Deus, ela não tem como duvidar de que ela esteve com Deus e Deus esteve com ela, né? A graça recebida, mesmo que se passe 100 anos, ela fala que essa pessoa não consegue esquecer, nem duvidar da presença divina. Ela fala que não se entra nessa morada para os nossos próprios esforços, mas é Deus que nos coloca lá. Porque vocês sabem que a primeira, segunda, terceira, quarta morada são experiências de oração em que a gente se esforça, né? Na verdade, a primeira, segunda, terceira morada é tudo esforço, é hábito, né? É a gente se determinando a orar, a gente se determinando a ter uma rotina de oração, a estar habitualmente na presença de Deus. Mas a partir da quarta morada, você já passou por essa fase. Você já tem o hábito da oração. Estar na presença de Deus já é algo que te agrada, já é algo que te traz alegria, né? Já é algo que é habitual na sua vida. A partir desse momento, coisas acontecerão que vai vir de Deus para você e não de você para Deus, entendeu? E entrar na quinta morada, que é nessa fase da espiritualidade, de santidade, uma morada que é Deus que te coloca lá. Porque você já se esforçou o suficiente. E ela vai usar uma analogia que quando eu li, eu chorei. Eu fiquei muito emocionada, né? Porque essa mulher, ela é muito poética, né? Santa Teresa d'Ávila. Ela fala o seguinte, se vocês já repararam que o verme, né? Tem o verme do bicho da seda. Ele surge sobre as folhas de amoreira, né? Que depois de grande é posta sobre os ramos. E aí, com a boquinha, né? O bichinho, o vermezinho, ele vai fiando a seda que vai saindo dele mesmo. E aí, com essa boquinha, ele vai tecendo um casulo muito apertadinho, onde ele vai se fechar, né? E ele fala que quando o verme se fecha nessa cabana, que ele mesmo teceu com os esforços dele, né? Esse verme, que é grande e que é feio, e depois de um determinado momento, ele vai sair desse casulo. E quando ele sair desse casulo, ele sai uma borboletinha branca muito graciosa. E o que ela quer dizer com isso? Ela fala que quando a alma começa a se aproveitar do auxílio que Deus concede a todos pelos meios confiados à Santa Igreja. Então, que meios são esses? Os sacramentos. Ela vai falar, quando você começa a se santificar, e aí é que os sacramentos da Igreja Católica, eles não são meios de salvação, tá? Eu já ouvi pessoas que não são católicas falando que os sacramentos são meios para a salvação. Não. Gente, para se salvar, Jesus já morreu na cruz, né? Para se salvar, você precisa crer nele e ser batizado, né? Os sacramentos, a confissão, né? A missa, a Eucaristia, o matrimônio, quando acontece, né? Todos os sacramentos, eles são instrumentos que nos auxiliam na nossa santificação. Porque a gente sabe que não é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A gente precisa se santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Nós não veremos a Deus, né? Então ela fala que os sacramentos da igreja, assim como as boas leituras, né? Eles são os auxílios que vão nos ajudar a construir esse casulo, porque para você praticar os sacramentos você precisa se esforçar, né? E é onde a gente vai onde a gente entra dentro desse casulo e a gente se fecha lá dentro. Ok? E ela fala que a gente começa a tecer o nosso casulo com a própria boca, né? Ela fala, este é o remédio para uma alma que morreu para os seus descuidos, para os seus pecados. É uma alma que está buscando a santificação, né? Essa alma busca nos sacramentos, nos auxílios da Santa Igreja, os meios para crescer em santidade,
Gente, se confessar é meio de se santificar. Receber a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo, é meio de santificação, né? E a igreja, a missa, participar das festividades, da liturgia da igreja é meio de santificação, né? O batismo é meio de santificação, é a forma como você entra no corpo de Cristo. Então, tudo isso nos ajuda a construir esse casulo onde a gente que é verme, originalmente, a gente vai se fechar, né, com o auxílio da Santa Igreja. E ela fala que crescendo esse verme, então, ele constrói o seu próprio casulo, que é a sua casa, onde ele vai morrer, né? E, gente, para nós, este casulo é Cristo. Quando a gente participa dos sacramentos da igreja, quando a gente participa da vida da igreja, nós estamos construindo a nossa casa em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo, né? Quando nós começamos a construir a casa onde havíamos de morrer, Deus vem se unir à grandeza em nossa pequena obra. Então, primeiro Deus quer que a gente faça a ação. Primeiro nós buscamos a santificação. Muitas pessoas falam assim: os católicos acreditam na salvação por meio das obras, né? O mérito. As pessoas confundem os méritos das obras com salvação. É outra grande ignorância em relação à Igreja Católica. A Igreja Católica ela não ensina isso. Ela nos ensina que as nossas obras são frutos da nossa salvação. Nós fazemos boas obras, nós construímos méritos, porque nós estamos salvos, porque nós somos servos de Jesus Cristo. E porque Deus, Ele quer, em primeiro lugar, ver a nossa ação. Ele quer ver que nós estamos buscando a santificação. E como a gente faz isso? Por meio das obras. Porque você viver os sacramentos da igreja e você viver o cristianismo em si mesmo é o quê? São ações, né? Então, quando Deus vê que nós construímos a nossa casa em Cristo, através de tudo isso que eu falei aqui pra vocês, né? Deus vem se unir a gente. Aí Deus fala, não, você fez sua parte, agora eu vou fazer a minha parte, né? E aí é Deus quem mais faz. Ele vem, ele se une ao nosso esforço, né? E aí ele vai transformar, né? Esse pequeno verme que se trancou nesse casulo em uma grande borboleta, né? Deus quer unir, né? Os nossos trabalhinhos, as nossas pequenas obras, né? Os nossos pequenos sacrifícios com os grandes trabalhos que a nossa majestade pode fazer em nossas vidas. Ele quer cooperação. Então, quando a gente fala de obras de caridade, quando a gente fala dos sacramentos, quando a gente fala de viver, né, das ações, nós não estamos falando disso como meio de salvação. Nós estamos falando disso como meio de cooperação, porque Deus quer cooperação de nossa parte, né? Então, para ter esse casulinho, para a gente construir a nossa casa em Cristo, a gente precisa abrir mão de nosso amor próprio, da nossa própria vontade, do nosso apego a qualquer coisinha, as coisas do mundo, né? Da terra. A gente precisa desapegar de tudo que é secular, de tudo que é terreno, através da penitência, da oração, da mortificação, da obediência. A gente só consegue construir a nossa casa em Cristo quando a gente desapega, quando a gente aprende a dar valor a aquilo que de fato tem valor, e não são as coisas terrenas. E isso é muito difícil, né? Então, do casulo sai uma mariposa branca, né? E a mesma coisa acontece com a alma, que nesta oração ela está bem morta para o mundo. Ela era um verme, ela construiu o seu casulo e ela sai uma grande mariposa branca, porque ela já morreu, ela não é mais verme, ela morreu para o mundo, né? Ela sai transformada, porque dentro desse casulo ela esteve unida com Deus. Então essa mariposa agora, ela começa a ter anseios de viver grandes provações, porque ela já morreu para o mundo. Gente, os grandes santos da nossa igreja, quando morrem para o mundo, eles não querem mais saber de nada que é terreno. As coisas terrenas enchem o saco deles, é impressionante, né? Eles querem penitência, eles querem viver solidão, porque é na solidão que eles estão mais próximos de Deus. Lembra que eu falei aqui já em outro vídeo que Deus se manifesta através do silêncio, né? Então, eles querem estar completamente dissociados. Por que muitas pessoas vão para o convento? Por que muitas mulheres se tornam freiras? Por que muitos homens se tornam monges, padres,
né? Se tornam celibatários. Porque são pessoas que não querem mais viver para o mundo. São pessoas que estão em tal grau de intimidade com Deus que elas não desejam mais o trabalho do mundo, a comida do mundo, os filhos do mundo, o lazer do mundo. Elas já morreram, porque a casa delas agora é Cristo, não é mais o mundo. Entenderam? Isso é uma grande diferença. Muitas pessoas não entendem. Mas por que existe freira? Por que existe monge? Né? As pessoas questionam que não é católico, não entende, né? Porque a igreja reconhece que existem níveis de santidade e tem pessoas que não querem mais viver as coisas do mundo. Tem pessoas que não querem mais o matrimônio. Elas não querem casar. Elas já se casaram com Cristo. Então elas precisam ter um lugar dentro da igreja que as acolha. Porque elas não querem mais as coisas do mundo. Certo? Então a alma que chega nessa fase aqui, gente, ela vai ver grandes coisas, tá? Essa alma, ela não se contenta mais com a terra. Tudo dessa terra cansa, tá? Porque ela descobriu que o verdadeiro descanso está em Deus. E essa alma sofre de ver Deus ofendido, sabe? Ela tem pavor de ofender a Deus nas pequenas coisas, sabe? Ela vê que Deus é pouco estimado nesse mundo. E a multidão das almas que se perdem por causa disso. E o que mais tortura uma alma que está na quinta morada é ver a perdição de tantos cristãos. A alma que entra na quinta morada deseja ardentemente se voltar para Deus. Ela conserva um imenso amor e um imenso desejo de salvação pelas almas. Essas pessoas, elas vão viver vocações, né? E vão viver ministérios, as suas chamadas para oração, para as missões, né? Para o pastoreio da igreja. Porque elas querem a salvação das almas, certo? Então, como não se perder depois de entrar na quinta morada? Porque é possível você entrar na quinta morada. Eu não, né? Porque eu não entrei na quinta morada ainda. Mas é possível uma pessoa entrar na quinta morada e sair da quinta morada. E regredir, né? É o caso de Judas, do apóstolo Judas. É o caso do rei Saul, né? Que foram pessoas que viveram. Judas conviveu 3 anos com o próprio Cristo. Saul viveu um nível de intimidade gigantesco com Deus. E mesmo assim eles se perderam, né? Ela fala que mesmo assim, para quem está nesse nível de santidade, o segredo é a obediência e a retidão no cumprimento da lei de Deus. É preciso obedecer à lei de Deus. Ela fala que nada perturba a alma dessa pessoa, né? Gente do céu, tanta coisa perturba a minha alma. E ela fala, uma pessoa que está nesse nível aqui, nada perturba. A morte não perturba a alma dela. Aí quando você vai lá pro século I, pro século II, e você vê os protomártires, né? Você vê os cristãos dos primeiros séculos, você fala, caramba, essa galera morria por Cristo. Elas se entregavam, elas iam lá esqueci o nome, lá nos tribunais, né? De dizer, olha, eu sou cristão, porque elas queriam morrer, porque elas não se importavam, elas queriam só dar testemunho de Cristo na vida delas, né? Então essas pessoas não se preocupam mais, doença, que venha a doença, para ela o viver é Cristo e morrer é lucro, né? A pobreza, oh meu Deus do céu, né? Nada disso, gente, perturba a alma de uma pessoa que está nessa morada. Aí você fala, né? Eu tô na quinta morada? Não, eu não tô na quinta morada. Tô bem longe de estar na quinta morada, porque muita coisa perturba a minha alma ainda. Ela fala que essa pessoa não tem mais amor próprio, quer dizer, ela não. Quando eu falo não tem mais amor próprio, gente, não é no sentido dessa pessoa se desprezar, mas é no sentido de que ela não tem mais vaidade, né? As vaidades do mundo. Ela não precisa mais ser aclamada pelo mundo, ela não precisa mais ganhar a admiração do mundo, dos seus parentes, dos seus familiares, né? Ela não tem a estima de si mesma, essa necessidade de se colocar no palco, né? Esse hábito que nós temos de julgar os outros, ela não tem mais. A falta de caridade com o próximo, ela não tem mais. Ela ama o próximo, como Cristo amou a igreja, né? Então, essas coisas que nos impedem de aderir totalmente à vontade de Deus, uma pessoa que está nessa morada aqui, ela não tem mais.
ela morreu quando ela construiu o casulo dela. O Senhor quer obras nossas, né? Santa Teresa d'Ávila, ela fala isso, gente. Deus quer obras, né? A fé sem obras é morta. O que a Igreja Católica bate o pé o tempo inteiro é nisso, né? Não é que a obra é meio de salvação, eu vou me salvar pelas obras. Isso no meio protestante é muito repetido sobre nós católicos. Isso é uma grande mentira, um grande desconhecimento da doutrina da Igreja. Mas Deus quer as nossas obras, Deus quer os nossos méritos. Deus quer que nós sejamos imitadores de Cristo. E isso se traduz em ações, em obras. Porque crer e não viver e não fazer as obras é a mesma coisa de uma fé morta, né? E a Santa Teresa d'Ávila vai falar isso, né? Que Deus quer que se a gente vê um doente, a gente dê algum alívio para esse doente. Que a gente se compadeça desse doente, né? Que a gente jejue para dar de comer. Que a gente deixe de comer se for necessário para dar para o outro comer. Né? Ela fala que essas coisas é a união com a vontade de Deus. Então nós devemos, gente, orar sempre a Deus, suplicando que Ele nos sustente, né? Nós não devemos nunca confiar em nós mesmos, no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nunca, né? Nós devemos sempre examinar a nossa consciência para a gente descobrir como estão as nossas virtudes e as nossas obras. Será que eu estou fazendo obras suficientes? Será que eu estou amando o suficiente? Será que eu estou sendo caridosa o suficiente? Será que eu estou ajudando o próximo? Né? Eu me pergunto muito isso. Claro que cada um dentro da sua vocação, óbvio, né? Ela vai falar que o inimigo age com sutileza, sob a aparência do bem, né? E através de coisas mínimas que o homem pensa não seres más, é onde o diabo atua, né? Ela fala que o diabo faz crescer na nossa alma o amor próprio em detrimento a Deus. E a vontade da gente fazer a nossa própria vontade, ao invés de fazer a vontade do Senhor. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Com as nossas obras, em viver os sacramentos, em viver esses instrumentos que a Santa Igreja nos dá por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que é viver uma vida cristã? A gente está nessa etapa de construir com a nossa própria boca o casulo onde nós vamos entrar, nos guardar e de onde nós vamos sair com a ajuda de Deus, uma mariposa, uma pessoa que vive em santidade, uma pessoa que vai estar cada vez mais santa, né? Esse é o objetivo. Bom, gente, essas quintas moradas eu espero ter ajudado vocês e que isso nos leve à reflexão, né, do que realmente é de fato a santidade. E em breve a sexta morada por aqui.